Porque o nosso maior foco é, se você olhar no nosso Instagram, tudo, a gente mais fala sobre as regiões do que sobre os nossos empreendimentos. Porque se você gosta da região, se você se apaixonar pela Taíba ou pela Ilha do Guajiru, automaticamente a gente sabe do que a gente está construindo e sabe que o nosso produto tem qualificação para tal. Tempo Imobiliário Podcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tempo Imobiliário, aqui no YouTube da Tempo FM Oficial. Eu sou o Dessordi Lopes, sou o CEO da Wisimob, sócio e diretor comercial da Elio Imóveis e sócio também da Me Mudei. Meu parceiro Elio hoje não está com a gente, ele está aqui atrás das câmeras acompanhando o nosso processo. Hoje a gente não conseguiu colocá-lo aqui na gravação. Mas hoje, pessoal, a gente está aqui com dois convidados super especiais para falar sobre o litoral cearense, o porquê que o nosso litoral cearense é tão badalado. A gente está aqui com o Carlos e com o Rafael Dourado, da Monte Dourado, incorporadora, que hoje vem fazendo muita diferença no litoral cearense. Pessoal, sejam muito bem-vindos, Rafael, Carlos. E antes da gente começar, só avisar aqui para vocês, tá? Caso vocês queiram se inscrever no canal, na verdade já se inscrevam no canal, ativem o sininho. Toda terça-feira, às 20 horas da noite, a gente lança um episódio aqui do Tempo Imobiliário e nessa mesa a gente traz os melhores, as pessoas que estão realmente, de fato, fazendo a diferença no mercado imobiliário aqui no Ceará, e não só Ceará, né? Mas Nordeste também, no Brasil. Então, toda terça-feira, 20 horas, a gente está aqui, beleza? Então, sejam bem-vindos, vamos começar batendo um papo. É interessante, inclusive, que a gente converse um pouquinho, para entender um pouco sobre a Monte Dourado, Rafael. Conta um pouquinho sobre a Monte Dourado, se apresenta aqui para a turma. Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafael Dourado, já, né? Como você já tinha me apresentado aí. E engenheiro civil, né? Então, há muito tempo sou apaixonado tanto pelo mercado imobiliário, que eu venho de uma família que é de corretores de imóveis também, né? Legal. Então, venho acompanhando desde criança, desde a infância, tudo isso. E um dos sonhos meu era ter uma incorporadora, então eu iniciei há 13 anos, se não me engano, quase 15 anos atrás. Ver as contas direitinho, tá com tempo, né? E inicialmente, quando começou, assim como eu, como o Carlos, como os outros nossos sócios, Felipe, Carlos e o André também, né? A gente começou muito na parte mais metropolitana de Fortaleza, empreendimentos de primeira moradia, né? Mas sempre tivemos um DNA de esporte, de praia, velejão, surfamos já há muito tempo, né? O Felipe tem uma escola de surf, o Deco é um dos caras que com os primeiros caras a velejar aqui no estado do Ceará, né? Então temos um DNA muito da parte de praia e esporte. Então a união do grupo, né, veio com essa, olhando para o litoral e vendo que tinha uma oportunidade muito grande e pouca gente atuando como a gente acredita que deveria estar atuando no litoral cearense, né? Focado muito para o público de turismo, né? Potencializando as forças que tem em cada região, né? E um dos cantos que a gente é mais apaixonado, que a gente começou por isso, né? É a região ali da Taíba, e depois a gente está começando agora a explorar também outras regiões bacanas do litoral cearense, né? Então acho que nasceu da união de todo mundo que estava querendo procurar e desenvolver algo ali na Taíba em conjunto, e tanto o Cássio, quanto o Deco, quanto o Felipe e eu nascemos juntos lá na Taíba, né? Show de bola, Rafael. Fala Bom demais estar com vocês aqui, viu, galera? Entre amigos, né? Para falar do que a gente gosta, que é do nosso litoral, principalmente, né? O Carlos, em específico, começou na construção civil uns 13 para 14 anos atrás, né? E me juntei na Monte Dourado há uns 3 para 4 anos, quando a gente começou esse desenvolvimento com mais força, né? Com essa união para poder a gente trazer desenvolvimento para o nosso litoral com qualidade, linkado no esporte, como o Rafael acabou de dizer, né? Então, para a gente iniciar é mais ou menos isso aí, né? A junção de 4 pessoas, com 4 incorporadoras diferentes, com experiência no mercado, né, em mercados diversos, né, de diversos nichos econômicos e também de tipos de habitação diferentes, né, desde um loteamento, uma habitação econômica, alto padrão, para a gente se juntar e conseguir fazer algo diferente de qualidade no nosso litoral. Show de bola. Pessoal, antes da gente... foi bom vocês terem falado um pouquinho sobre vocês, sobre a Monte Dourado. Mas antes da gente falar especificamente, inclusive, até sobre os produtos de vocês,
Eu acho que um tema muito interessante pra gente conversar aqui é, olhando hoje pro litoral cearense, cara, qual que pra vocês, eu quero ouvir a opinião de cada um, o que é pra vocês o nosso grande diferencial a nível Brasil, falando de litoral? Bem, na minha visão, quando eu comecei a ir para Taíba era por conta do surf, né? Depois que fui começar a velejar, né? Então, para mim, o maior diferencial da Taíba para mim era o surf, a qualidade de surf, é uma comunidade que realmente respira isso já de muitos tempos, né? Acho que as praias que mais respiram isso é a Taíba e o Paracuru, são as praias realmente que é o celeiro de grandes atletas aqui do estado do Ceará. E dos últimos tempos para cá, dos últimos 10 anos, assim começou a pegar mais força, foi a questão do kite, né? Nascendo ali do Cumbuco, mas normalmente a rota que a gente fala é do Cumbuco ali até Atins. Essa é a rota mais forte do kite. Lógico que tem também para o litoral leste, né? Tem boas praias para o litoral leste também, mas eu acho que hoje a parte mais visada está no litoral oeste, que é do Cumbuco até passando do Ceará, inclusive, né? Pra Barra A Rota das Emoções, até Camocim, e depois seguindo até Atins, lá nos Lençóis. E o grande diferencial é realmente o esporte. Por que que o diferencial é o esporte? Porque, assim, o Brasil tem um litoral gigantesco, né? Tem praias lindas em Maceió, tem praias lindas na Bahia, tem praias lindas em Natal, e o Ceará também tem praias lindas. Então, o mundo inteiro tem muitas praias bonitas, né? Então fica uma concorrência de qual praia é mais bonita para ir, e a gente não está nessa luta por qual praia é mais bonita, porque nós temos praias bonitas também. Mas qual o diferencial maior hoje do Ceará? É o esporte, é o kite. É você unir as belezas naturais com o que fazer naquilo, né? Eu até costumo dizer que a maioria dos outros turismos de regiões bonitas é como você ir, por exemplo, ou para a Tailândia ou para a Indonésia. Tailândia e Indonésia tem praias lindas, mas eu, Rafael, particularmente, volto praticamente todo ano, quase todo ano eu vou para a Indonésia por um único motivo, porque lá, além de ter muitas belezas naturais, tem um esporte, tem um surf, e é onde eu desejo sempre estar voltando. A mesma coisa é a visão de um kitesurfista, que quando vem para cá, vai conhecer o nosso litoral, ele vê muitas coisas bonitas, beleza, mas o que faz ele voltar não são as praias que são bonitas, é o esporte. A gente tem um esporte de qualidade, que hoje praticamente é um dos melhores cantos, melhores esportes do mundo, para se velejar, é o Ceará. E aí a briga é qual a região melhor do Ceará, né, é melhor no mundo, porque o Ceará já é considerado um dos melhores cantos do mundo para se velejar. Quando a gente fala a nível Brasil, as praias do Nordeste, eu entendo que elas estão à frente, têm uma qualidade por ter uma temperatura agradabilíssima, né? Então a gente já estaria à frente aí de outras praias do Sul e Sudeste, né? Entendo eu. Mas o esporte, ele torna aquele prazer recorrente. Você vai, você conheceu, achou lindo, mas você quer retornar porque você quer praticar aquele esporte de uma forma diferenciada que a gente entrega aqui, né? Então, a junção da beleza, do nosso clima constante que a gente tem no Nordeste, as águas sempre quentes, aquecidas, e a diversidade de esportes, e no litoral a gente ainda tem uma diferença ainda do nosso esporte. O esporte por si só, ele agrega, ele educa, né? Ele é transformador, mas o esporte que a gente propõe lá aqui no nosso litoral, ele é um esporte de contato com a natureza, que é ainda mais prazeroso, né? Então você vai fazer o surf, o kitesurf, constantemente em contato com a natureza, de frente para o mar. Então, só coisas boas, né? E tem um ponto ainda muito importante, que o kite, ele é um dos únicos esportes no mundo que ele tá em movimento o tempo todo, né? Sim. Porque você vai surfar, normalmente você surfa naquele pico, naquele local. Especificamente, né? Ali. O kite não, você consegue, é muito conhecido o litoral cearense por causa disso, né? E fazendo downwind, você pode sair de uma hospedagem e ir para outra praia completamente diferente no mesmo dia, você está em 2 ambientes. Pô, isso é Você sensacional. pode fazer um rally saindo daqui do Ceará, indo até Atins, né? Com vários dias, com várias paradas prazerosas no caminho. E é legal porque a gente vê muita gente de fora vindo pra cá pra fazer justamente esse tipo de esporte, né? Especificamente pra fazer esse rally de uma ponta a outra, e geralmente eles passam quantos dias aqui pra fazer um rally desse? Cara, normalmente as pessoas quando vêm para cá, o mínimo que eles ficam é uma semana. Uma semana. Mas tem muita gente que passa de 1 mês, 2 meses, então é um turismo qualificado, não é aquele turismo só de ticagem, fala assim, eu passei ali e conheci. Não, é o pessoal que realmente quer ficar vindo, quer ficar curtindo, quer voltar, e aí acaba que a gente, como vivencia muitas praias,
muitos dos nossos clientes hoje vêm dessa forma natural de conhecer eles, e eles conheceram o que a gente está desenvolvendo, se tornamos amigos e vamos criando esse ecossistema, né, com pessoas que realmente estão vivendo na mesma frequência que a gente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui sobre turismo, né? Um turismo qualificado. O que é que vocês acham hoje? Hoje a gente sabe que o Ceará, enfim, tem as praias extraordinárias, é o que a gente está conversando aqui. Mas o que é que vocês acham hoje que talvez deixe um pouco a desejar para as nossas praias, para fazer esse atendimento a esse turista? Talvez infraestrutura, mas se for infraestrutura, o que é que vocês acham exatamente que é essa infraestrutura que está faltando? É isso que a gente quer discutir, quer pôr à mesa para que exista um debate nosso com outros colegas, incorporadores também, com o poder público, para que a gente possa oferecer o melhor serviço. Isso parte da gente entregando empreendimentos que têm qualidade construtiva, que tem lazer integrado, que tem serviço integrado, né, de diversas formas, com cafés, com co-work, com possibilidades diversas que a gente ainda vai falar aqui, né, de negócios embutidos dentro de um ativo desse, né, mas o que a gente pode melhorar, cara, é justamente a prestação do serviço, né, e a gente tem tentado discutir isso, colocar isso à mesa para que a gente possa melhorar, mas a gente já parte lá na frente pela qualidade do nosso litoral, como a gente já falou, né? Sim. Mas todo mundo, no mundo inteiro, sempre tem o que melhorar, e nós temos, né, que discutir essa parte do serviço para que a gente possa melhorar ainda mais e conseguir ofertar ainda uma melhor qualidade de estadia para o nosso visitante, né? Para o nosso visitante local, inclusive, existe essa possibilidade, o nosso visitante doméstico e também internacional. É legal porque você falou a parte de local, né? Acho que muitas vezes o próprio cearense ele não tem a noção, e eu acho que muita gente que está assistindo aqui o podcast que não conhece as praias daqui do Ceará e que é morador daqui do Ceará, não tem noção da potência que é o Ceará hoje, falando de litoral, né? E eu acho que vocês aí como incorporadora, inclusive tem no site de vocês que aqui fala que é a incorporadora do litoral cearense. Então vocês são especialistas justamente nesse tópico que muitas vezes o próprio cearense, que é o local, não tem o conhecimento, né? É isso aí. Deixa eu só dizer, Rafael, o nosso residente local, ele às vezes não enxerga o que está tão próximo, né? Sim. Quer ir fazer uma visita num local tão distante da gente e não enxerga a maravilha que a gente tem aqui, né? Mas às vezes também o incorporador também não enxerga o nosso cliente local, né? E não consegue dar condições que ele chegue lá, chegue com qualidade. Então, assim, existe esse pensamento, ele tem que ser mútuo para que ele se integre, né? Mas a gente pensa muito nisso, no nosso cliente e amigo local, para que ele possa desfrutar, né, dos empreendimentos e principalmente da nossa praia, né? A gente tem tentado até ampliar mais esse leque, porque nós nos denominamos, como você acabou de dizer aí, como a incorporadora do litoral. Sim. Mas a gente entende, o Rafael levanta essa pauta o tempo todo, que a gente tem que estar atento ao Nordeste, começando aqui do nosso Ceará, do Rio Grande do Norte, até Atins, porque é uma rota ainda mais especial. Então a gente tem enxergado isso aí, a gente tem feito planejamentos discutidos, tentado ir para a prancheta, para que a gente possa viabilizar mais coisas nessa faixa mais ampla que o esporte consegue nos atender, principalmente o kite, né? Não só aqui localizado em algumas praias que a gente já atua hoje. Uma das coisas que a gente vê a questão da busca pelos nossos clientes, que a gente está tentando até nessa aproximação com o mercado local, né? Tentar passar um pouco da nossa visão também pro cearense, né? O cearense muitas vezes ele não está conhecendo ainda o nosso litoral, e que é riquíssimo, cheio de belas praias. Acho que as pessoas de fora estão mais conhecendo o nosso litoral do que o próprio cearense. Você vê isso com um exemplo onde a gente está empreendendo agora, que é a Ilha do Guajiru, que você chega lá nesse período agora de agosto ali até final de dezembro, 80% das pessoas que estão lá são gringos. Você vai ver mais pessoas falando outros idiomas do que o próprio português. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tanto o cearense quanto o próprio brasileiro ainda não descobriu o seu próprio território, né? Então a nossa ideologia aqui é poder levar essa informação também para o cearense, para que ele entenda o que está acontecendo, até porque as nossas praias, para elas crescerem de uma forma organizada, a gente tem que entender que o turista, ele não é o nosso público comprador. Ele vai comprar também, tá? Mas ele é o nosso público consumidor. É quem vai se hospedar, é quem vai gerar o fomento em toda aquela região.
E quando a gente traz essa visão para o cearense, ele cria duas grandes vantagens em cima disso. Ele pode estar tendo uma casa de praia, que é o que a gente está querendo justamente levar como uma incorporação que a gente está fazendo. Ele pode ter uma casa de praia no litoral, onde ele vai estar curtindo, mas a função principal é ele ser uma vertente de crescimento do turismo no litoral cearense. Perfeito. Que a casa dele dê suporte para receber novos turistas. E recebendo novos turistas, você pode melhorar a infraestrutura que a gente tinha falado ali no começo, que é serviço com restaurantes, com mais escola de kite, com mais mercadinhos, com mais serviço kite club, que acaba abrindo beach clubs e tal, que gera mais emprego, renda e faz a economia do nosso litoral todo circular, né? E melhorando as regiões. Eu digo isso porque eu vi isso acontecer na prática na Indonésia. Eu comecei a ir para a Indonésia, em Bali, em 2017. E a última vez que eu fui foi em 2024, tá com 2 anos, praticamente 25, 26, que eu não fui, né? Mas até 2024 eu vi uma transformação gigantesca. A região que eu ia, que era a região ali de Uluwatu, a primeira vez que eu cheguei lá, me hospedei um mês inteiro, era R$1.200 a diária. O mês inteiro era R$1.200, certo? E eu chegava lá de avião, pousava, e eu escolhia a minha hospedagem na hora. Quase não tinha restaurante, quase não tinha muitas cores. Festinha só tinha 1 ou 2 na semana e olhe lá, mas já era um ambiente muito fantástico. Eu já achava assim um ambiente fantástico. O que foi passando com o passar dos anos, principalmente quando eu vi essa virada minha acontecendo mais ou menos em 2022 ali 2023, né, e em um período de tempo muito curto, eu já pousava lá, já não tinha mais onde ficar, as hospedagens estavam muito mais caras, o público ultra qualificado, muitos restaurantes abriram e inúmeras vilas e hotéis abriram novos. O que é que eu quero dizer com isso? Que muita gente, às vezes, fica preocupada até na hora de investir, pensando, mas está chegando um volume grande, será que eu vou conseguir alugar uma casa minha quando tiver esse volume todo de coisas ali? Ou até pessoas que estão na região, que tem hotéis, falam assim, mas está chegando um empreendimento grande, será que isso vai atrapalhar o meu comércio? Eu costumo dizer uma frase que quanto mais cabra, mais cabrito, né? Perfeito. Quanto mais chega pessoas, mais abre serviços qualificados, melhora a região, e você tem um público que vai estar sempre voltando. Não, principalmente pelo que a gente falou no começo, que é a questão do esporte, né? Não é um turismo de ticagem. Se o cara gostou muito dali, é que nem você ir para uma estação de esqui. Todo ano você vai voltar para onde? Para as estações de esqui. Se você esquia, você vai querer voltar para aquelas estações. Se você veleja, você vai querer voltar para as estações de kite, né? Que hoje o Ceará é o berço das estações de kite. Perfeito, legal, porque esse ecossistema, ele se retroalimenta ali, né? E o mais legal é que muitas vezes a questão do litoral cearense especificamente, muitas vezes a gente sai para uma praia, vai para um resort e passa a maior parte do tempo ali dentro, justamente porque não tem infraestrutura fora do ambiente ali. Então você passa 3 dias e você passa os 3 dias ali só ali dentro. Beleza, é bom você dar uma descansada, é excelente, né? Principalmente a gente que tem um fluxo de trabalho muito grande. Mas é super interessante você ter essa infraestrutura externa para que você consiga, agora eu vou para um restaurante ali fora, vou no mercadinho. Opções diversas para que você possa ter experiências diversas, né? Exatamente. Isso que o Rafael falou, às vezes o investidor ele fica aguardando o fluxo chegar para que ele possa ofertar um bom serviço. Mas para que ele venha e para que ele seja recorrente, ele precisa já gozar de um bom serviço. Sim. Então, quanto mais serviço, mais visitante. Quanto mais visitante, mais serviço. E esse é o fluxo que a gente, né, tenta impulsionar todo dia, né? Não é eu ia dizer que a gente quer criar, mas não é isso. A gente tenta impulsionar, fazer a nossa parte, voltando de novo lá para o local, que eu sou um que falo constantemente que esse é o nosso público principal, esse é o nosso público-alvo, porque é o fortalezense que tem que ter coragem, tem que conhecer o nosso litoral e tem que ter coragem de fazer os investimentos que a gente precisa para que a gente possa consolidar todo o nosso litoral de forma qualificada. O crescimento vai acontecer mais acelerado ou menos acelerado, né? E se for com o cearense, é melhor porque é mais rápido, já está aqui do lado, então o cearense, o próprio brasileiro também, porque como eu falei, a maioria dos públicos de fora, eles estão comprando muito mais do que o cearense. Era isso que eu ia falar. Só que eles estão comprando na velocidade deles. Sim. A gente tem aqui muita gente que tem capacidade de investimento e que pode estar impulsionando o crescimento mais qualificado e mais rápido do nosso litoral, para que a economia do próprio estado, né, melhore também com esses investimentos. Não, sensacional. E pegando aqui um gancho, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Legal, porque lá no site de vocês tem dizendo que vocês leem o território antes de construir nele.
já puxa um gancho que a gente está falando sobre expansão, melhorias, desenvolvimento. Como é que vocês têm esse feeling? E eu sei que não é só o feeling, logicamente, e aqui a gente vai bater um papo sobre isso, mas como é que vocês enxergam como incorporadora de que, cara, a gente vai investir aqui, é aqui que eu estou enxergando esse potencial, é aqui que a gente vai fazer o empreendimento tal, porque aqui vai estourar. Como é que vocês conseguem ter essa visão? De sorte, meu irmão, a gente tem o prazer de ter uma incorporadora que não precisa ter um fluxo gigante de produtos pelo nicho que atua. Para fazer um lançamento nosso, a gente está convivendo naquela praia, eu vou dar um spoiler, a gente vai fazer um lançamento excelente ali na Ilha do Guajiru, em Itarema. Legal. E a gente tem anos que convive com a Ilha do Guajiru, entendendo a Ilha do Guajiru, o que a pessoa pode ter de lazer lá, desde o esporte, há 4 anos que a gente está lá. E aí, lógico que nesses 4 anos a gente teve 2 anos de conhecimento, surgiu uma excelente área, a gente desenvolveu o projeto, mas a gente não chegou lá hoje, quando a gente tem esse lançamento a mais. A gente chegou lá 4 anos antes, vendo o que nos agrada aqui. Vamos nós praticar esporte, vamos nós com a família, vamos levar as crianças para ver o que a gente pode se divertir, qual é o tipo de praia, que tipo de esporte, o que tem de culinária que a gente pode apreciar. Então, qual o tipo de público que está vindo para cá? Qual o tipo de público? A gente tem o prazer de ir, desfrutar de forma antecipada para que a gente possa conhecer. O cara só pode lançar um produto como o nosso se ele sabe se ele conhece, se ele sabe o que ele vai ofertar para o seu cliente. Eu não posso chegar lá e dizer naquela área tá todo mundo lá e a gente vai também. Não é esse o caso. A gente chega para ofertar áreas com qualidade de viver. Isso já está sendo visto na Taíba, com o que a gente fez, e o lançamento da Ilha do Guajiru vem para consolidar isso aí, né? Que é uma praia que está em franco desenvolvimento, forte valorização, porque está se enxergando o que a gente, né, quer exatamente mostrar para o público, né? A qualidade da praia, né, e o que você pode desfrutar lá no final de semana. Legal, porque assim, existe uma diferença entre você assumir o risco, porque você comprou a ideia, que é o que vocês viveram, né, esses 4 anos para entender exatamente como é que vive o nativo e quais são os potenciais ali, inclusive até o perfil de compra do cliente de vocês, do potencial, e não só o perfil de compra de quem vai comprar o que a gente vai conversar já, mas também o cara que vai consumir o produto desse investidor, né, que é mais um tópico que a gente vai falar também. Vocês têm, pelo que dá para ver, nítido, desde o momento 01 que a gente conheceu vocês, inclusive a Ilha Imóveis, a gente vai falar aqui já, mas a Ilha Imóveis, ela tá sendo... vamos dizer assim, o braço direito aí da Monte Dourado na comercialização desse empreendimento. Nossa âncora. Exatamente. Mas é nítido, cara, ver vocês, sócios, que vocês estão todos na mesma página e dá para entender que vocês têm uma tese ali e essa tese ela é muito forte. Quando vocês conversam com os nossos clientes, quando vocês conversam para apresentar o produto pra gente, deu para ver nitidamente que vocês têm uma tese muito forte. E essa tese, ela foi validada na Taíba, né? Eu queria agora emendar aqui, porque vocês tiveram 2 produtos, que foi o Vila do Chapéu e o Vila do Morro, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês montaram essa tese na Taíba, e pra gente bater um papo sobre esses 2 produtos, até pra turma entender como é que a Monte Dourado ela transformou ali a região da Taíba. Perfeito. Quando a gente foi estruturar ali o Vila do Chapéu, foi o nosso primeiro produto, né? A gente nasceu de um desejo genuíno, que era de ter casa de praia na Taíba. Ponto. Só que na época a Taíba tinha a maioria dos terrenos era sem documento, né, eram irregulares, e era complicado, pelo menos da minha parte, eu investir em algo que não tinha um documento, porque não me dava uma segurança jurídica. Com certeza. Se eu precisasse amanhã dar de garantia para algo, ou quisesse realmente vender, ter liquidez de venda, porque quando você tem um documento, você consegue vender financiado o imóvel, né? Então, por nível de segurança, eu acabei procurando por muito tempo terrenos, e identifiquei só um terreno que estava com documento lá, que era um terreno muito grande. Que estava regularizado, né? Que estava regularizado. Só que eu pensei assim, rapaz, esse terreno é muito grande para ser uma casa, né? Então, acabou que a gente, conhecendo nossos amigos, as pessoas que estavam ao nosso redor, tinha o mesmo desejo que eu tinha naquele início ali. Foi um momento também que eu já conheci o Deco e o Felipe há muito tempo, mas eles estavam com o mesmo propósito, que era de construir casa lá. E quando eles descobriram que eu tinha acabado de fechar aquele terreno, eles sentaram comigo e perguntaram se a gente não queria desenvolver algo em conjunto para juntar forças e vender aqui para os nossos amigos. Pô, legal. Só uma pergunta. Isso foi em que ano? Em 2020. 2020. Exatamente. Pandemia ali.
comecei na pandemia. Fechei o terreno em janeiro, em março a gente se juntou, e em março mesmo começou a pandemia, né? Só que se validou mais ainda, né? Porque foi daquele momento ali também que as pessoas começaram a dar mais valor a ter um refúgio, a importância de você poder ter uma segunda residência, né? Que assim, eu sei que a pandemia foi muito triste para muita gente, mas eu tive o prazer de passar a minha pandemia inteira na Taíba e para mim foi uma das melhores épocas da minha vida, né? Pude relaxar, estar em convívio com toda a vila lá da Taíba, com as pessoas, fiz grandes amizades lá e para mim isso foi transformador, né? Foi o que realmente também me deu uma raiz mais na questão do litoral. E o Vila do Chapéu, ele nasceu e foi 100% vendido somente para amigos. A gente nunca lançou ele a mercado. Sensacional. Né? O Vila do Morro, a gente conheceu o Carlos tinha acabado de comprar o terreno do Vila do Morro, sentou com a gente, entendeu a nossa filosofia, comprou a ideia também, não quis ser somente permutante, ele também comprou a ideia e quis se tornar um sócio, né? Então o Carlos ele se tornou sócio entre um lançamento e outro. Eu cheguei nesse terreno lá com o objetivo também de sair da incorporação padrão. Sim. Então esse desejo já existia, né? Então vamos sair da caixa, vamos sair um pouquinho dos investimentos padrão aqui que a gente tem na nossa construtora e vamos atrás de algo novo. Então essa área chegou a gente e já existiu uma paixão pela Taíba também antiga, por isso que eu consegui chegar lá e consegui essa área. E aí foi natural, né? Esse terreno é bem parecido com aquele ali que ficou bonitão, né, cara? Vamos fazer aqui um bem bolado e a gente se juntou, não para poder fazer uma posição de terrenista, mas sim de a gente fazer uma sociedade que eu acho que está, uma sociedade que eu acho que já está gerando, além do Vila do Morro, mais frutos, né? E está sendo muito benéfico. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. Né? Apesar de deles terem chego 2 anos antes e eu na sequência, mas o objetivo, né, já era o mesmo, né? A gente chegou lá de forma separada, buscando a mesma coisa, né? Buscando o litoral, buscando qualidade de vida, e aí essa junção, essa fusão foi frutífera demais, né? Cara, daí surge o Vila do Morro, né? Nosso segundo empreendimento. Chapéu e depois surgiu o Vila do Morro, né? Sucesso total também, né? Hoje a gente está praticamente com 90% de venda do Vila do Morro geral, né? E para a gente já é considerado um sucesso, tem poucas unidades lá, né? Acabamos atraindo também boas pessoas para lá, pessoas que a gente admira muito, né? Por exemplo, a gente tem clientes lá como atletas da elite do surf mundial, como o Iago Dora, o Samuel Pupo, né? E é muito bom ter essas pessoas ali convivendo e querendo realmente ter uma casa de praia junto com a gente e ser nossos vizinhos, né? Bacana que vocês têm essa característica de como isso está muito enraizado em vocês, a questão da praia especificamente e as amizades. O primeiro empreendimento, como vocês falaram, foi 100% vendido para amigos, né? O segundo empreendimento foi um sucesso também, que foi uma boa parte vendido para conhecidos e amigos também. Exatamente. Eu digo que o próprio Vila do Morro foi 70% a venda dele foi para rede de amigos também. Sim. Mas foi o primeiro empreendimento que a gente falou assim, eu acho que a gente tem que começar, como a gente vai trabalhar o litoral de uma forma mais ampla, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar e conseguir também conscientizar o público cearense. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, nós são nossos amigos, eles entendem a nossa filosofia, eles entenderam e compraram a ideia. Perfeito. Estão indo já com a gente, mas se a gente quer realmente esse plano um pouco maior de realmente ajudar a transformar o litoral cearense, a gente vai precisar de novos braços, novas pessoas, né? Porque nossa carteira de amigos também, ela é limitada. Ela é limitada. Mas fizemos isso com uma visão de futuro, porque a gente tinha certeza, como se concretizou, que a gente conseguiria viabilizar, né, comercialmente o Vila do Morro só com essa rede que já tinha visto o resultado do Vila do Chapéu e acredita. Né? Mas pensando com essa visão de futuro, que a gente quer desenvolver outros empreendimentos, a gente começou ali, né, a trazer a mosturada a mercado, e é isso que está gerando, né, já frutos agora com o nosso plano para 26 e 27. Legal. O Vila do Morro já veio trazendo esse público também complementar, né? E o Vila da Ilha, a gente já está realmente querendo trazer a mercado, por isso buscamos uma parceria qualificada, são vocês, né? Até quando eu estava falando com o Léo
falo do LO, que é um dos nossos diretores comerciais lá, o Léo. Eu falei assim, rapaz, o LO, eu tiro o chapéu para ele, é um cara muito bom, conheço ele desde quando eu comecei minha empresa. E, para ser bem preciso, a primeira venda de lotes da empresa, que antigamente, antes de ser Monte Dourado, era só Dourado Incorporações, quem vendeu foi o LO. Foi o LO. Então começou uma história desde lá de trás. Legal. Só agradecer aí. Inclusive, a galera não tá vendo, eu falei no começo do episódio, mas o LO, ele não está aqui comigo, infelizmente, mas ele tá aqui. Tá conosco aqui no estúdio, velho. Tá com a gente, é isso aí. Cara, e assim, antes da gente falar do próximo projeto, eu queria ainda falar um pouquinho mais sobre a Taíba especificamente, porque assim, eu queria entender, até pro público que tá talvez vendo vocês pela primeira vez, conhecendo a Monte Dourado agora, qual é o grande diferencial para vocês nesses dois empreendimentos? Vocês podem especificar algumas coisas, talvez até que tem aí nos dois empreendimentos, que vocês acham que realmente fomentou ali, trouxe realmente esse sucesso do empreendimento, tanto no primeiro como no segundo. E também, já emendando, o que é que vocês acham que vocês estão deixando de legado ali para a comunidade da Taíba, sabe? Como incorporadora, porque isso faz parte também da tese de vocês, né? O Rafael dá um spoiler lá do nosso queridinho, e aí a pessoa já fica com ansiedade de falar dele, né? Ainda bem que tu segurou, porque eu já ia nesse dia, né? Não, eu já tô ansioso também pra falar, viu? Deixa eu falar rapidamente lá do Vila do Morro, né? A gente chega com uma estrutura que consegue entregar, além do formato de condomínio, consegue entregar segurança, mas a gente tem uma série de lagos que consegue também fornecer contato com a natureza. Temos um lago maior que traz o esporte para dentro do condomínio. A gente vai instalar lá no Vila do Morro um cable, né, para que você possa ter a prática do esporte aquático em qualquer horário. Sim. O cable é um cabo, né? Para quem é fortalezense, semelhante o que tem ali no Colosso, né? Onde você pode praticar o wakeboard. Então, perfeito, você vai ter esse esporte à prancha dentro de casa, dentro do condomínio, independente de horário, independente de ter onda ou não, de ter vento ou não, né? Então, enquanto o vento está dormindo ali, se for o caso, provisoriamente, em parte da temporada, a gente tem esse dentro de casa para que você possa ter o esporte disponível. Perfeito. É isso que nos ancora, é o esporte, é o contato com a natureza, né? Então, além da infraestrutura toda de esporte, como eu acabei de falar, uma infraestrutura comercial, de café, cowork, recepção para locação por temporada, short stay, a gente vai chegar nessa pauta aí, né? Então, a gente tentou agregar uma quantidade o máximo possível de serviço, comodidade e esporte. Perfeito. É isso que a gente quis levar para lá. E a questão do Cable Park aí, se eu não me engano, aqui no Ceará a gente não tem um empreendimento com Cable Park, né? Não, nenhum. Primeiro empreendimento com Cable Park. Aí lá também a gente tem campo de futebol, quadra de tênis. A nossa quadra de tênis ela vai ser toda a nível profissional, né? Academia climatizada de ponta, com equipamentos entregue toda equipada, imobiliada, né, também. Nenhum lote tem fundo correspondente com o outro. Então isso é uma tese que a gente começou a trazer para cá. E eu vejo que hoje tem muitos outros incorporadores também já buscando isso. Pra gente alegra muito, né, ser essa frente dessa tendência. Pioneiro, né? Pioneiro em trazer essa referência que dar esse desafogo do fundo de lote, não tem aqueles fundos correspondentes, né, que se dá uma separação um pouquinho ali do vizinho para dar pelo menos um respiro, né? Priorizando a qualidade, não a densidade. Isso é fantástico. Exatamente. Mas assim, eu acho que hoje o que a Monte Dourado ela vem se diferenciando, além do produto, porque o produto, a gente sempre tenta fazer um produto que é o ideal, até porque a gente faz sempre pra gente. A gente quer viver o litoral, então quando a gente faz um empreendimento, a gente escolhe aquela área para a gente também viver naquela área. Perfeito. Tá? Ter casas, ter tudo naquela região. E o nosso objetivo também é ter casas para gestão de aluguel por temporada, tanto nosso quanto prestar esse serviço também para os nossos clientes. Tá? Mas eu acho que o maior diferencial da Monte Dourado é por ela estar enraizada nos 3 pilares, que é natureza, em primeiro lugar ali, esporte, que é o que a gente vive ali, e comunidade, né? Quando a gente fala comunidade, são conexões verdadeiras. É a gente realmente se conectar não só com as pessoas locais, mas com todas as pessoas que estão chegando lá. Hoje, quando a gente chega na Taíba,
né? A gente tem inúmeros amigos. Então a gente chega, a gente tá bem quisto, bem recebido, falamos com todo mundo, assim como também hoje, quando a gente chega lá na Ilha do Guajiru, já conhecemos muitas pessoas, né? Muitas pessoas locais também, somos bem recebidos e tentamos entender isso e fazer essa integração. Por exemplo, na Taíba, a gente levou para lá o Surf na Laje, que é um evento de um esporte comunitário, né? Onde tem etapa da Open Local, que são com os locais de lá. Aí tem outra etapa que é com profissional, que são os profissionais somente de lá. Aí tem outra que a gente chama brincando, né, que é o QS, o CT, mas que são para os nossos clientes, mas não obrigatoriamente para esses nossos clientes, são pessoas realmente veranistas, que a gente já conhece da Taíba, respeita a história deles naquela região. Então é uma forma de a gente conseguir integrar todo mundo no final de semana e festejar aquilo que é o que a gente gosta, que é estar ali no esporte e amigos. Aí depois nasceu a ideia de montar o Mundial de Surf, levar uma etapa da WSL para lá. Sensacional. E também isso foi muito positivo, que acaba integrando com todo mundo. Levamos a etapa do Mundial de Kite para lá também. E acabamos também, já por 2 anos, e agora vai para o 3º ano, a gente levar um Réveillon Maravilha que fomenta um turismo, uma visibilidade, trazer pessoas novas para conhecer aquilo que a gente tá vivendo, né? Então, os últimos 2 anos também trouxemos pessoas maravilhosas para esses eventos que estão divulgando a Taíba, estão divulgando de uma certa forma, de forma orgânica também, os nossos empreendimentos, porque o nosso maior foco é, se você olhar no nosso Instagram, tudo, a gente mais fala sobre as regiões do que sobre os nossos empreendimentos. Porque se você gosta da região, se você se apaixonar pela Taíba ou pela Ilha do Guajiru, automaticamente a gente sabe do que a gente está construindo e sabe que o nosso produto tem qualificação para tal. Para que o cliente vá lá e busque. Sim, com certeza. Cara, tu perguntou também, De Sorte, acerca da integração com a comunidade. Perfeito. Além de ter levado, né, nós fechamos parcerias e nós levamos a Taíba todos esses eventos, a gente tem uma integração com a comunidade de apoio educacional, de apoio com concessão de lixeiras. Nós temos um projeto lá de lixeiras que nós fabricamos aí centenas e distribuímos para que fossem instaladas em toda a Taíba e até lá na sede do município de São Gonçalo. E isso ocorreu de forma muito satisfatória, para que a gente possa ter a praia limpa. A gente faz apoios pontuais durante o ano, né, de apoios financeiros, de patrocínio de atletas, de doações, né, programas educacionais. Então a gente tem integração com a comunidade. Bacana demais. Por exemplo, durante um evento nosso, que é o Réveillon Maravilha, a gente levou todo um programa de conscientização ambiental para lá, e o nosso Réveillon é um dos únicos Réveillon no Brasil que tem o selo Lixo Zero, né? Trazendo justamente essa preocupação que a gente tem pela região, e fomos um exemplo de Réveillon na parte de sustentabilidade, principalmente. Cara, muito legal, porque é justamente o que a gente estava conversando, né? Além de vocês entregarem um empreendimento que automaticamente ali já vai ter uma geração de empregos maior e movimentação, no externo, com todos esses projetos, e aí comunidade e também de novos empreendimentos, né? Novas ideias, novas estratégias, você fomenta de fato toda uma mudança de vida ali pra galera que já mora lá, pra galera que já vive lá, né? O empreendimento é parte disso. O empreendimento é só parte disso, né? Mas o objetivo nosso é desenvolver a Taíba com qualidade, né? Levando renda através dos eventos e do empreendimento, porque o empreendimento gera hospedagem traz novos visitantes, esses visitantes trazem renda, né? Mas gerando renda, educação, crescimento com qualidade, né? Trazendo um serviço de qualidade. A gente também tem apoiado esses serviços e trazendo, como eu te disse também, qualidade na praia como todo, como é o exemplo do programa das lixeiras, né? Perfeito. Tem algo que me norteia muito e que é a essência da Monte Dourado. Isso, de uma certa forma, foi transmitida para mim e a gente conseguiu transmitir isso para toda a equipe e acaba reverberando pelo todo, que um grande amigo meu faleceu recentemente, né, o Petrônio Tavares, da Greenish, né? Sim. Ele me ensinou e me falou que a gente tem sempre que pensar global e agir local, né? Que a gente não podia mudar o mundo, mas a gente podia mudar o mundo ao nosso redor. E se a gente começa a mudar o mundo ao nosso redor, a gente vai sendo exemplo para outras pessoas e essas pessoas vão mudando o mundo ao redor deles. Que aí é um
mais próximo você pode ter de uma mudança real do mundo, né? Então, quando a gente está criando nossos empreendimentos, a gente pensa como a gente gostaria de viver lá, como a gente gostaria de tratar o próximo, como a gente gostaria de ter a educação ambiental. Então, é realmente pensar global, como a gente gostaria que o mundo fosse, mas agir local. Antes da gente pensar em ajudar, sei lá, eu não estou criticando quem faz ajudas à África, tá? Mas eu acho que antes de você pensar em ajudar algo muito longe, a gente precisa primeiro se preocupar em ajudar tudo que está ali ao nosso redor, as pessoas que estão próximas da gente, né? É pensar em comunidade, né? Perfeito. Isso é um pilar nosso e a gente entende que isso faz diferença até para nossa incorporadora, até financeiramente. A gente não tem como filosofia planejar um empreendimento, fazer uma viabilidade comercial e vamos juntar as forças e monetário. A gente entende que a gente tem que reunir a comunidade. Todo lançamento nosso, a gente antes faz uma audiência com a comunidade, vê quais são as necessidades daqueles que estão em nosso entorno, quais são as deficiências que existem, até em infraestrutura, o que a gente pode agregar, o que a gente pode fechar de pontes com o poder público também, para que a gente possa trazer melhoria de vida para a nossa comunidade. Acabamos de dizer que nós estamos há 4 anos já lá em Ilha do Guajiru para poder chegar nesse empreendimento. Então, o que a gente pode trazer de melhoria, de qualidade de vida para a nossa comunidade em diversos setores, trazendo renda, trazendo melhor infraestrutura, né? Enfim, em várias áreas. É isso que a gente tem ideia. Fantástico, assim, quando eu estava assim, pensando sobre esse podcast, acho que uma das minhas maiores preocupações era, cara, como é que eu posso extrair toda a essência da Monte Dourado para esse podcast. E aí, assim, para mim, essa pergunta e essa linha aqui que a gente seguiu traz exatamente a essência de vocês, e eu queria muito deixar isso aqui gravado, porque muitas vezes a gente conversando e apresentando para os clientes, a gente consegue trazer essa identidade, né? Mas nas redes sociais, na internet, talvez a gente não consiga entregar de fato essa essência, e eu acho que aqui nesse bate-papo que a gente está tendo agora, a galera que está assistindo a gente consegue entender um pouco mais sobre a Monte Dourado. E agora, vamos falar da cereja do bolo, né? Agora do novo projeto de vocês. Vocês já falaram, já deram um spoiler aqui pra turma. A gente vai falar sobre Ilha do Guajiru. Vocês falaram aqui que passaram 4 anos explorando ali a região, entendendo, vivendo ali com todo mundo. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, vocês poderiam ter investido em qualquer área do Ceará, ou fora do Ceará, né? Por que exatamente, para a gente iniciar aqui esse papo sobre a Ilha do Guajiru e o novo empreendimento, por que exatamente a Monte Dourado escolheu a Ilha do Guajiru? Eita, tantos motivos, Rafael. Quer começar? Vamos dividir. É bom. Vamos dividir. Bem, eu fui no início para lá, o Fabão, que é arquiteto nosso, tem passado o terreno para mim, e inicialmente eu não conhecia ele do Guajiru, e eu falei, não, Fábio, deixa o terreno aí, eu não conheço lá e tal. Só que a minha mulher, ela já tinha ido para lá uma vez com as amigas, tinha achado fantástico, e uma das amigas dela, o pai dela, se aposentou e criou uma pousada na Ilha do Guajiru, né? Legal. E aí acabou que essa amiga dela chamou todas as amigas, foram para lá, curtiram, e eu costumo dizer que as mulheres estão sempre à frente do nosso tempo, né? Elas sabem o que é tendência, elas sabem identificar movimentos, né? E ela ficou o tempo todo falando, vamos lá na Ilha do Guajiru, vamos lá na Ilha do Guajiru. E eu falei, tá bom, vamos tirar um final de semana, que eu sempre fui meio barrista, ficar travado ali na Taíba, né? E aí a gente foi para lá. Mais uma vez, uma palavra que eu aprendi com o Petrônio, né? Que é da Greenwich lá. Vai deixar muita saudade, mas ele vive dentro da gente na sua essência, né? Eu consegui enxergar que lá é uma praia muito linda. Aí você vem numa comparação, mas qual é mais bonita, Taíba ou Ilha do Guajiru? Fala assim, são belezas completamente diferentes, são bonitas também. Não tem como você comparar uma com a outra, né? Seria ruim você fazer esse comparativo, né? E a Ilha do Guajiru tem coisas totalmente diferentes lá da Taíba. Por exemplo, lá na Ilha do Guajiru você tem uma praia inteira que ela é praticamente rasa, não tem perigo nenhum para banhistas. Lógico, na Taíba você tem ali a lagoa, que também é muito tranquilo, né? Mas em nível de mar, você tem em toda a faixa de extensão lá, a água bate sempre na cintura. Então, para quem está aprendendo, ou para quem tem um pouco do medo do mar,
isso foi um grande diferencial, principalmente para minha mulher, que ela é um pouco mais medrosa, né? E aí ela se sentiu muito segura lá. E outra coisa, todas as pousadas e todas as construções lá, elas são kite-in e kite-out. O que é o kite-in e kite-out pra galera que tá assistindo a gente não conhece? É que você consegue sair da sua própria pousada ou da sua própria residência. É a mesma característica do nosso empreendimento lá na Ilha do Guajiru, né? Você sai diretamente dele para o mar. Hoje, eu desconheço um empreendimento que você saia diretamente da frente do mar, já pulando na água. Normalmente ou você tem que andar uma certa extensão, Sim. Ou você não está frente ao mar. Perfeito. Né? Lá não, realmente você sai da porta quase da sua casa, já pulando para dentro da água. Fora isso, você tem restaurantes muito qualificados, é uma vila nova, tem cerca de mais ou menos uns 10, 15 anos, e que foi toda praticamente colonizada ali por estrangeiros, que tem boa gastronomia e tal, né? E que o cearense ainda não tinha descoberto. A Ilha do Guajiru era conhecida antigamente como Mulheres de Areia, porque teve aquela novela Mulheres de Areia, né? E foi conhecido como Mulheres de Areia. Eu, quando era criança, ia muito para a região de Acaraú, e a praia que a gente ia era Mulheres de Areia, depois se tornou a própria Ilha do Guajiru. Mas tem pôr do sol fantástico, tem velejo, de trilhas de velejo, que você passa pelo meio dos manguezais, que você não consegue ter isso em alguns outros cantos, né? A maioria dos cantos não existe isso, né? Rapaz, são inúmeros fatores diferenciais, né? Que fizeram vocês escolherem, né? Que fez a gente escolher. E principalmente a posição de que hoje a Ilha do Guajiru, ela tá das rotas onde tem mais vento no litoral cearense. Quer dizer o quê? Quer dizer que apesar de você ter grande segurança que eu digo de risco no mar, porque é sempre muito raso ali, mas que você quiser radicalizar muito, você também vai radicalizar, porque é onde estão as maiores intensidades de ventos do nosso litoral, né? Começa desde ali de Careia Amontada e vai até o Camucim, a parte onde tem mais vento. Pro pessoal entender, a Ilha do Guajiru, ela fica em Itarema. E o porquê, pergunto pra vocês, até pra vocês explicarem também pro pessoal que tá assistindo a gente, o porquê que o nome é Ilha do Guajiru, a questão da ilha, porque tu falou que a água bate aqui no peito, né? Qual que é o principal motivo dessa água bater no peito e trazer essa segurança, como tu falou da tua noiva? Sim. A Ilha do Guajiru, ela é uma faixa de areia que tem à frente do continente, né? Que ele não toca ali o continente, mas que ele barra a ondulação das ondas. Fora isso, a própria região toda ali de Itarema, né? É conhecida como um dos cantos onde tem a maior recuo de maré. E isso por conta que a bancada ela é sempre muito rasa, né? Então, além de ter isso que impede a ondulação chegar, você tem toda uma bancada rasa, né, de areia, que traz essa segurança para as pessoas que querem velejar na região. Deu para perceber, de sorte, que o Rafael só falou das qualidades naturais da praia, do convívio lá. Ninguém falou porque o mercado imobiliário tá lá e a gente quer ir no efeito manada. Não é assim que a gente trabalha. A gente vai enxergar essas qualidades que foram descritas aqui agora, o convívio com o local, o convívio com a natureza, e disso aí surge o plano, cara. Surge o plano. A nossa área lá é magnífica, né? Ela tem a área completa quase 1 quilômetro, de 1 quilômetro de frente-mar, né? Tem acessos diversos, tem acesso lateral a rio, a mangue e tem o frente-mar, né? A gente conseguiu entregar um produto magnífico, kite-in, kite-out, com ainda outros confortos internos, né? Natureza também integrada ao empreendimento, né? E a junção de uma praia ainda por ser descoberta, que essa fase já passou, essa aí eu tô falando de 4 anos atrás, né? Sim. Era uma praia a ser descoberta, né? Com produtos, com serviços de qualidade chegando, e uma área com a capacidade que eu desconheço outra no litoral cearense, com 1 quilômetro de frente-mar. Absurdo. Né? E o lote mais distante vai estar a 300 metros do mar. Né? Essa junção toda, a gente tem a maior parte dos lotes frente-mar, e o mais distante do empreendimento está a 300 metros. Isso é inconcebível porque na maior parte dos empreendimentos essa área nobre era destacada para um outro tipo de atividade, para atividade de serviços, e a gente fez questão de alocar, no nosso empreendimento tem serviços diversos, mas a gente fez questão de alocar o condomínio, perfeito, né, o seu morador, o seu residente de frente para o mar, cara, né, com esse acesso nobre. Eu gosto de deixar bem
É claro também que uma das identificações das nossas teses, que está bem escrito também no nosso site, a gente viu qual era a maior dor hoje da Ilha do Guajiru, certo? Se a gente vai vender a Ilha do Guajiru para cearenses, ou para um turista gringo, ou para de São Paulo, a dificuldade ela sempre vai ser a mesma. É a locomoção da pessoa até lá. É o quanto que ela vai usufruir daquele imóvel que ele vai ter lá. O que a gente sabe a Ilha do Guajiru, ela está extremamente pujante no turismo. E está cada vez precisando mais de residências lá. Tanto que você chega na alta temporada agora de praticamente agosto até o final de dezembro, é praticamente 90%, 95% de ocupação na Ilha do Guajiru. E quando você tenta ir em cima da hora, muitas vezes você pode não ter onde ficar lá, se enfrentar, colocar em cima da hora. Então, o que a gente viu como potencial para lá e facilidade para o nosso cliente você não precisa comprar para ter uma segunda residência no intuito somente de ser uma segunda residência, de ter só custo. Porque eu digo que uma segunda residência hoje gera um custo grande. Tudo bem que tem muita gente que fala assim, para mim não importa o custo da segunda residência. Tudo bem, mas a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas que tem capacidade de investimento, não gostaria de ter uma despesa para ter uma segunda residência. Sim. Né? Então ele pode estar investindo naquilo, colocando para a gestão de aluguel por temporada. A gente vai ofertar o serviço tanto de construção das casas, que é para diminuir a dor de cabeça do nosso cliente, né? A gente vai ter 6 produtos de casas. O cara compra o lote, pode construir a casa, se ele quiser fazer o projeto, ele pode fazer. Mas também vamos ofertar 6 produtos, 6 modelos de casas, que a gente mesmo constrói também, e também faz a gestão de aluguel por temporada. Que no final das contas, ele vai estar pagando muito mais do que a manutenção daquela casa, vai estar ganhando o dinheiro dele, e quando ele quiser ir lá, ele pode estar usufruindo e a casa ser dele. Não, muito bacana. Inclusive, só para o pessoal que está assistindo a gente conseguir se identificar com relação ao terreno de vocês, que eu acho que é muito importante que a gente pontue aqui. Para quem vai entrar na Ilha do Guajiru, a gente tem a vila ali do lado direito, né? Vamos se dizer assim. Onde é que fica, basicamente, localizado o Vila da Ilha, para o pessoal entender exatamente onde é que vai estar situado esses 1 km aí de frente ao mar? Após você passar exatamente ao centro da praia, dessa praia, da parte nobre, né? Você passa na sede de Itarema, passa num lagamar belíssimo que existe lá, chega à ilha, e aí, contornando à esquerda, você chega com mais 1 quilômetro, você chega lá no Vila da Ilha, que é a Praia do Guajiru, ainda em frente a essa parte nobre da Ilha do Guajiru, né? A gente tem a maior faixa dessa parte, que a gente já explicou o que é a Ilha do Guajiru, esse banco, essa ilha que gera essa tranquilidade, esse mar. Uma vista diferente. Estou tentando usar um termo. Ele como se fosse uma lagoa por trás, né? Essa parte mais reservada do mar, né? Diz que é a Lagoa do Kite, mas não é uma lagoa, é o mar, né? Exatamente. Porque não tem onda ali, né? Então ela tem em torno de 3 quilômetros e a gente tem lá 1 quilômetro, tá de frente para o nosso terreno, né? A vila, ela tá do lado direito, a vila mesmo da Ilha do Guajiru. Não o nosso empreendimento, né? A vilinha lá da Ilha do Guajiru está bem à direita. O que divide a gente dessa vilinha é uma entrada de rio, certo? Começa o nosso empreendimento. E do lado do nosso empreendimento está a região nova da Ilha do Guajiru, onde está crescendo, tem novas pousadas, beach club, né? Onde está o Calit, que é uma pousada que a gente sempre costuma ir para lá. Referência, né? Referência. Legal, inclusive, o pessoal que tá assistindo aí de casa, eu vou deixar umas imagens, aqui a edição vai deixar umas imagens enquanto eles estão falando, só sobre a Ilha do Guajiru, porque o Vila da Ilha é pré-lançamento, então é uma surpresa, né? Então a gente ainda não pode divulgar imagens, que inclusive tá espetacular, mas a gente não vai divulgar, mas as imagens aqui da Ilha do Guajiru a gente vai deixar. Vamos falar um pouquinho, que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o empreendimento em si, porque agora que o pessoal já identificou mais ou menos onde é que está localizado o Vila da Ilha, vamos falar sobre o empreendimento em si. Hoje, eu vi até que na apresentação vocês falam que são os refúgios, né? Vocês dizem aí que os lotes que estão dispostos ali no empreendimento, eles são refúgios. São quantos refúgios hoje que a gente tem lá no Vila da Ilha? 263 unidades, né? Também agrupadas em um condomínio, né, com segurança,
com o serviço de alto padrão completo. Nossa portaria ela já vai entregar uma recepção de alto padrão pra gente. Eu vou já concatenar todas essas ideias aí da nossa tese, né? Perfeito. De chegar lá no ativo, do patrimônio ao ativo. Maravilha. E já nesse sentido, a gente quer entregar uma estrutura para que o nosso visitante, né, o nosso consumidor e não o nosso cliente, ele já possa ser bem recebido. A gente tem uma estrutura de recepção com qualidade, um café. A gente quer entregar o condomínio já com essa... Com o concierge em funcionamento, era isso que eu ia te dizer, né? A gente quer entregar essa recepção com o concierge em funcionamento, né? Para que a gente possa fazer essa boa recepção. A gente está tentando estreitar os acessos para lá. O nosso empreendimento vai ter um heliponto, né? No empreendimento existe pistas de pouso lá hoje que pertencentes ao governo do estado, né, que a gente tenta viabilizar, né, melhorias para que ela tenha uma melhor infraestrutura para a gente conseguir, né, unir mais facilmente isso aí, né. A gente tem internamente lagos que estão sendo construídos. A gente podia divulgar algumas imagens da obra, do empreendimento, não, mas da obra, pode ser, da obra vai dar certo. Então a galera que está assistindo a gente já deve estar vendo agora. Ver já como é que as coisas estão se formando, né, lá, né? Então a gente diz que, como a gente fez no Vila do Morro, que a gente trouxe o Cable Park para dentro do empreendimento, para a gente poder trazer o esporte lá. No Vila da Ilha, a gente está trazendo a praia para dentro do empreendimento. Perfeito. Né? Como? Esses lagos, eles são o seu vizinho de fundo do seu refúgio. A Mostruada não faz lotes, faz refúgios e não faz vizinhos com finanças de fundo, para que você tenha maior privacidade. Nesse caso lá, todo lote ele tem fundo para um lago desse e uma praia particular. Então, é água do mar, é a natureza pertinho, você tem uma praia de fundo com acesso livre. Você pode fazer, né, limites de lote nas duas laterais e deixar acesso livre para a sua praia e a sua água do mar. A gente vai ter um sistema de renovação, etc, etc. Mas é o mar, a extensão do mar no quintal da sua casa. E a praia com a extensão do mar no quintal da sua praia. Isso além de ter 1 quilômetro de frente ao mar, né, de ter o acesso por kite direto do empreendimento para o mar, né, e toda a infraestrutura de clube, que eu falo, Rafael, de clube que a gente quer entregar. Eu acho interessante a gente pontuar algumas coisas do clube, inclusive, porque eu acho que isso aí faz acho que é um dos grandes diferenciais do produto de vocês. Mas antes de falar do clube, rapidinho, voltando para a parte dos lotes, vocês podem falar, em média, uma metragem dos lotes que a gente vai ter aí no Vila da Ilha? Hoje são 263 lotes. Certo. O lote padrão mínimo é de 400 metros quadrados, então tem lotes... Baita lote. Acima de 400 metros quadrados tem, mas menos de 400 metros quadrados não tem, né? Outro de frente. A gente tem 34 lotes frente mar, certo? Perfeito. Lotes realmente kite in, kite out, né? E o lote, como eu já falei, o mais distante vai estar a 300 metros do mar. Aí, como o Carlos estava falando ali, na portaria... A gente vai ter toda a parte de concierge, onde vai ter um estacionamento próprio para quem estiver chegando lá, poder deixar sua mala, ser bem recepcionado, ser direcionado para a casa que ele tiver locado, né? Porque a ideia é que o empreendimento, apesar de ser um refúgio de casa, quando você não estiver lá, ela está trabalhando para você. Perfeito. A casa vai estar trabalhando para você, né? Então, para que a casa trabalhe para você, vai ter todo um sistema de... Tem que ter a infraestrutura comercial adequada para que a gente possa receber o nosso visitante consumidor de forma satisfatória. Na entrada também a gente vai ter um mercadinho, que é aquele mercadinho self-service, que a pessoa chega lá, se você comprar alguma coisa para sua casa e tal. O mini market. O mini market, né? Auto-service ali. E aí você depois caminha e vai ter toda o paisagismo natural que a gente está querendo levar para lá. A pavimentação toda realmente numa tecnologia nova, né, que é o Pavilion. Vai ser todo na areia. Pavimento rígido, só que sendo areia, né? Nossas calçadas todas na grama, paisagismo com muitos coqueirais, né? E quando você chega na parte do Beach Club, lá a gente vai ter uma academia de ponta olhando para o mar, piscinas, spa. Aí dentro do spa você vai ter 2 saunas, sauna seca, sauna úmida, né? Banheira de gelo. Aí do lado você tem um restaurante. Esse restaurante vai servir também, porque a gente tem que pensar justamente na logística do aluguel temporário, né? Perfeito. A gente vai ter 263 casas. Vamos supor que daqui após entregue, 2 anos, você tem ali 80, 100 casas, 150 casas.
vai ser quase impossível eu criar uma logística para atender todo mundo e fazer café da manhã para todo mundo dentro de casa, né? Então, o ideal é que a casa esteja lá. Se o cliente quiser fazer seu próprio café da manhã na sua casa, com a sua família, pode ser feito. Mas se ele precisar desse serviço, dá-se um voucher para ele, ele vai lá Tem um restaurante, né? no restaurante e toma o seu café da manhã, almoça, janta. Além disso, conectado nele tem um espaço de guarderia, escola de kite, né, que a gente chama de kite center, né? Que vai dar também todo o suporte para o pessoal que chega lá ter essa estrutura para encher kite e alguém para dobrar e tal. Então, Maravilha. fora isso, Além da infraestrutura são inúmeros, mais, né? São inúmeros, né? A mais convencional, as quadras, uma quadra de tênis assinada, oficial, né? Um lago. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Dentro do empreendimento, a gente criou uma capelinha super charmosa, frente mar, né? Justamente para pessoas hoje que buscam o litoral, não só para a prática do esporte, mas também para se casar. O litoral cearense está cada vez mais sendo um roteiro de casamento. Sim, o empreendimento ele pode estar recebendo esses eventos de casamento e as casas sendo suporte para hospedar esses grandes eventos, né, que atraem muitos públicos também. Inclusive tem até uma história, acho que em Itarema, da igreja, tem até na apresentação de vocês. Tu consegue dar uma pincelada aqui só para o pessoal? Lá na Praia da Mufala, município de Itarema, uma praia vizinha, tem uma igreja centenária, né? E essa igreja ela foi coberta pelo movimento da Duna, né? E ela passou em torno de 50 anos, né? Submersa lá, e aí aos poucos agora ela foi, né, reaparecendo, né? E é um patrimônio lindo, né? Tá lá bem conservado e faz parte da história, né, da praia do município e só vem a corroborar com a religiosidade, independente do seu credo, que a gente quer levar lá para o empreendimento também, né? Além disso aí, acho que é um ponto legal de citar, um lago que a gente tem lá, em anexo ao clube, que a gente quer fazer ele para que possa ser feito a prática do nado em água natural lá nesse lago. Ele é um lago mais largo, de maior porte, né? E a gente quer fazer a infraestrutura nele de permeabilização e de drenagem para que ele possa ser prática de lago lá, de nado. São quantos lagos no empreendimento? 7. São 7 lagos no empreendimento e você vai ter essa possibilidade para quem está investindo em curtir um esporte, por exemplo, o triatlon, que ele consegue fazer tudo dentro do próprio empreendimento. A gente quer entregar isso aí. Tem outro ponto super relevante agora na área de infraestrutura do empreendimento. A gente vai entregar a área de lotes 100% com a energização subterrânea. Isso é fantástico. Né? Então, assim, a gente tem uma via de acesso lá na parte de trás de fundos do terreno, na qual ela vai vir com a parte de alta tensão mais pesada aérea, e toda a frente de lotes ela vem subterrânea, né? Calçadas com iluminação por balizadores de 1,10 m para iluminação do passeio, né? Noturna a iluminação tem que ser da lua, é assim que a gente entende. Concordo, 100%. Então, ainda mais falando de natureza, né? Exatamente. Então é isso que a gente sempre conecta, né? O esporte, a natureza e a comunidade, né? Bacana. Então, pensando nisso, toda a área de lotes vai ser energizada de forma subterrânea e com iluminação só de passeio, né? Por balizadores. Cara, aqui, uma das coisas que eu vi também no site de vocês que eu achei fantástico, e aí puxando pro lado do investidor, né? O site de vocês fala que o Vila do Chapéu, por exemplo, ele teve 243% de valorização desde o dia que ele foi lançado. E o Vila do Morro tem 92% de valorização desde o dia que foi lançado. Pensando no investidor, a gente está falando aqui sobre um loteamento, né? Sim. O Vila da Ilha, inclusive tem no site também de vocês, que vocês acreditam, vocês enxergam que o lote, vocês transformam um lote em um ativo. Exato. Unificando todas essas informações aqui que eu passei, como é que vocês podem, de fato, transformar o Vila da Ilha em um produto, trazendo um lote como, de fato, um ativo? Porque, assim, a gente sabe que o lote, por si só, ele não traz a rentabilidade. Sim. Quando você vender, você ganha... Ele traz a valorização, você ganha a valorização, mas não a rentabilidade. Mas não traz a rentabilidade. Como é que vocês vão fazer lá no Vila da Ilha para, de fato, trazer essa rentabilidade para quem está comprando com vocês? Quer que fale? Posso falar, a gente tem um planejamento feito
né, para que esse plano ele possa ser concretizado. Ele já está rodando lá no Vila do Morro, né? A gente pretende entregar o Vila do Morro, parêntese, com muita antecedência do que tem de prazo contratual, né? A gente pretende esse ano já entregar toda a parte de infra e já disponibilizar para que essas casas possam ser edificadas, né? Então, o Vila do Morro, desculpa interromper, só para trazer um fio. O Vila do Morro ele foi lançado em que ano? Em novembro do ano passado, com um prazo contratual de execução de 48 meses. 48 meses. Certo? Agora, até o final desse ano, com 12 meses, a gente vai entregar toda a infraestrutura. Perfeito. E disponibilizar para que os nossos clientes já possam iniciar suas edificações. Bacana. E com mais um ano, com 24 dos inicialmente 48 meses, aqui a gente quer entregar o empreendimento pronto. Perfeito. Com 50% do prazo contratual. Maravilha. Né? Isso é um parêntese e a gente pretende, né, seguir nesse mesmo fluxo lá para o Vila da Ilha, né? Então, a tese montada é: eu vou te entregar como incorporadora, por si só, um lote que vai te entregar uma valorização que já está comprovada pelos outros empreendimentos pela qualidade de entrega, né? Mas, além disso, a gente montou uma esteira, existe uma tese toda montada e estruturada já dentro da empresa para que eu possa, a incorporadora, te entregar o teu lote, certo? Com o condomínio, obviamente, 100% implantado. A gente possa edificar uma residência para ti. Estamos desenvolvendo com o arquiteto conceituadíssimo da nossa cidade, o Fernando Costa, amigo nosso, amigo de todos aqui. A gente esteve aqui no primeiro episódio da Tempo FM. Na estreia. Imobiliário, então vocês começaram bem. Começaram bem. É um amigo de todos nós aqui, uma pessoa conceituadíssima, muita gente conhece ele. E ele está desenvolvendo um leque para a gente de edificações, né, que a gente possa disponibilizar para o nosso cliente. A Monte Dourado vai edificar com um valor de orçamento fechado, um valor tabelado, esse imóvel, podendo levar até o ponto de eu te entregar ela mobiliada e equipada com eletros, enxoval, de cama, mesa e banho, exatamente como você necessita para que você possa disponibilizar para um aluguel por temporada. E lá na pontinha, na cereja do bolo, uma gestora de locação por temporada, para que você possa pegar esse imóvel que você recebeu, o lote, edificou tudo conosco de forma desburocratizada, sem dor de cabeça, com mão de obras para edificar uma construtora, a mesma construtora que te edificou o empreendimento, vai te edificar a casa, mobiliar, né, equipar e vai ter a gestora para que tu possa disponibilizar. De que forma? Você fica à vontade para disponibilizar as datas que desejar, seja full 100% delas, né, ou parcialmente, para que a gestora possa captar o cliente, fazer a locação, manutenção, gestão de serviços e ao final de tudo isso aí, mensalmente, te entregar um relatório com a rentabilidade do teu imóvel. Então tu pegou o teu lote, transformou ele num ativo de renda que vai te gerar uma remuneração percentual mensal, além de você ter o imóvel disponível para poder você usufruir dele quando a sua família, quando bem desejar, bloqueia a data para uso próprio e você vai ter ele disponível, né? Então, o que nós queremos é desburocratizar, entregar a facilidade para o nosso cliente, para que ele possa chegar lá na ponta, né, e ter confiança de que vai receber um bom produto, que vai pagar um preço justo por isso e que vai ter um rendimento lá ao final, né? Desburocratizando da parte financeira, bancária, né? Existem formas hoje em dia de se fazer isso no sistema bancário acessível, né? O aquisição e construção é uma modalidade excepcional para isso. Muito utilizado, né? Sim. Então, você adquirindo o lote conosco, o restante a gente vai te entregar. Vocês resolvem, né? A gente resolve. A gente está lá para isso, né? Para poder fazer o sonho acontecer e você ter o seu imóvel, como o Rafael já disse, sem ser um passivo, sem te gerar uma despesa, sem te gerar aquela dor de cabeça de manutenção. Os sítios, né, caíram em demérito por isso, né? Porque você se obriga a aproveitar porque tem que dar a manutenção. Não, a gente vai cuidar da parte burocrática, da parte de gestão, de todo o trabalho, e você vai usufruir quando desejar e vai ter aquela renda mensal. A gente tem um case, o Rafael, vou deixar ele falar já, de uma casa que foi edificada lá no Vila do Chapéu, né? Já para que a gente pudesse, né, validar essa tese, né? Então, você tendo o lote, você pode contrair um financiamento bancário, aquisição e construção hoje em dia, que é facilitado. Existe mais instituição bancária que pode fazer isso. As pessoas acham também que é só a Caixa e não é, né? Vou deixar o Rafael falar disso também. E você vai ter aquela despesa, só que paga
com muita sobra. Com rentabilidade, né? Com essa gestão. Então, Perfeito. tu vai, né, você, além de não ter que se preparar para uma despesa de um financiamento bancário desse, você ainda vai conseguir ter rentabilidade e aproveitar o seu lote. E o melhor, deixando com vocês zero dor de cabeça, né? Zero dor de O dinheiro cabeça. só cai na conta porque vocês estão administrando, a empresa está administrando É isso tudo. aí, cara. Exatamente. Até na gestão, zero dor de cabeça. Porque a ideia é te Zero dor de entregar um cabeça. relatório com o rendimento Fantástico. e você receber na sua conta Isso, bancária. na verdade, foi uma evolução também de visão da Manchester Dourado, porque quando a gente fez o Vila do Chapéu, hoje o Vila do Chapéu deve ter mais ou menos entre 20 a 30 casas construídas já lá dentro, mas você tem lá praticamente mais de 60 casas aprovadas para serem construídas, né? E muita gente acaba não tirando de forma rápida o sonho do papel de construir sua casa, por inúmeros fatores, né? E eu acho que o fator principal hoje, quem sabe, que o Brasil está passando por um problema seríssimo de mão de obra. Sim. Né? Quem vai se meter a construir hoje uma casa, praticamente leva junto uma grande dor de cabeça. Com certeza. E para evitar que essa dor de cabeça chegasse ao nosso cliente, a gente montou toda uma estrutura de engenharia, treinamos todo o time para fazer uma metodologia de construção nova, que é a parte no steel frame, né? Uhum. Até para que uma obra seja mais célere, entregue com mais qualidade e com um tempo de previsibilidade real, né? Eu digo isso porque eu mesmo passei isso na minha casa quando fui construir, que eu não construí ela em steel frame, construí ela de forma convencional, eu que sou construtor, no meio do caminho, a equipe que estava construindo praticamente soltou a obra, eu tive que assumir com a equipe própria, né? Eu tinha contratado a equipe para construir, tive que assumir com a equipe própria e terminar a casa. Quando eu vi isso, eu vi que é uma dor que nossos clientes também devem ter e não querem estar fazendo isso. Uma das dores que é além da construção é o próprio tempo dele de parar, de fazer projeto e tal. Disponibilidade. Disponibilidade. Então, muitas vezes, pra gente... E o acesso ao crédito, né, Rafael? Acesso ao Porque se crédito. você vai fazer uma obra própria, você precisa estar com esse recurso disponibilizado. Sim. Né? Tá. Então, a gente mapeou as principais dores de tomada de decisão do nosso cliente. Primeiro é tempo. Ele não tem tempo para fazer projeto. Segundo, ele conseguiu realmente uma mão de obra que ele sabe que não vai ter dor de cabeça. Ele compra a ideia que ele não vai ter dor de cabeça para construir. E terceiro, a gente está vivendo taxa de juros altas no Brasil. Então, a pessoa que tiver o dinheiro para ele desembolsar do bolso dele para construir a casa, ele fica meio Receoso. ansioso. Sim. Só que a partir do momento que você mostra para ele que aquilo vai render mais do que hoje está em qualquer nível de aplicação para ele, que ele tem um imóvel, que só a valorização do imóvel também, porque, vou dar um exemplo da minha casa, vou personificar em cima do que eu já fiz lá, certo? Essa casa foi construída, foi 780 mil para estar ela toda entregue, pronta, imobiliada, e mais os lotes. Dá mais ou menos um investimento de 1 milhão e 100, uma casa de 230 metros quadrados, certo? Certo. Aí agora você coloca que eu ainda fiz um financiamento nela. Financiamento, hoje eu fiz a casa inteira só com financiamento. Eu desembolsei zero do meu dinheiro, né? Justamente para testar e validar se isso faria sentido para o nosso cliente, Pro cliente final, perfeito. para o cliente final. Então hoje a gente paga uma prestação de 9 mil na casa e eu peguei ela com taxa de juros altos, pagando 12,2% ao ano, certo? E no último ano, agora eu pago 9 mil de prestação e tenho mais 4.500 de manutenção nela, seja uns 3.500 por mês. Só que só agora nesse último ano a gente já vai faturando perto de 260 mil e até o final do ano deve, por tudo que já tem locado para trás, Sim. e o que está locado para frente, mas ainda tem vagas para ser alugado para frente, né? Então a gente deve finalizar o ano mais ou menos com uns 300 mil de faturamento. E vale considerar que a casa, a gente sabe que nesse mercado, a casa também, na medida que ela vai ficando conhecida, ela vai ficando mais disputada, né? Consequentemente, o custo ele... Aumentando o de um ano E melhor precificada. E vai ficando melhor precificado, exatamente. É isso Esse é o aí, né? primeiro ano dela. No primeiro ano dela, ela já está superando uma rentabilidade acima de 2% ao mês, né? O que é que você tem hoje no imóvel que te gere, no imóvel não, né? No mercado que te gere 2% e ainda lá Não, é um um absurdo. imóvel que a própria casa eu construí por 1 milhão e 100, se eu fosse vender ela era 1.800, 2. Com certeza. Vou com fazer uma certeza. conta Um diferente. Vou fazer uma conta diferente. O Rafael fez essa casa e a gente pensando junto justamente para que a gente pudesse chegar lá no cliente. Sim. Então, vamos pensar na pior situação. O cliente nos adquiriu o lote e ele pagou o lote
e por aí é o que ele dispunha de capital próprio. Ele fez o financiamento completo. Foi assim que a gente fez para poder validar. Na verdade, o aporte de investimento que ele fez foi o valor do lote. Estamos falando de 250 mil. Exato. No primeiro ano, a Casa Zamar vai fechar 300 mil de locação, o que gera aí 25 mil por mês, menos parcela de financiamento bancário e despesas em torno de 13, 14, e eu fico com 11 a 12 de rentabilidade. Mas, na verdade, se você pega sobre o valor de capital investido, que foi só o do lote, quantos por cento isso gera? Porque Total, o Rafael fez uma conta sobre o teu patrimônio. Sim, mas o valor investido que tu tirou das tuas reservas foi o valor do lote, 250 mil. Perfeito. Tu tem um patrimônio, tu vai gozá-lo, aproveitá-lo ele com a tua família no final de semana e tu tá tendo ali 10, 12 mil de rendimento sobre 200. Isso dá 5%, não dá 2%. Sim, sobre o valor realmente aportado. Não, e é legal porque eu acho que essa estratégia de vocês é fantástica. Porque uma das maiores dores do cara que está investindo na praia, num loteamento, é o tempo que ele vai ter e a disponibilidade que ele vai ter para vir acompanhar a obra aqui. Disponibilidade, então, cara. Isso aí, cara, é uma barreira absurda para o cliente final na hora de adquirir esse lote. A falta de disponibilidade gera insegurança também. Eu não vou conseguir estar presente se eu não estou presente. Isso não vai sair conforme planejado. Quando vocês batem no peito e assumem, é outra... Aqui o preço é esse, é um orçamento fechado. Fique tranquilo que no seu imóvel daqui a 5 meses ele está entregue. E o prazo é assim, curto. Total. Tá? E assim, para a gente trazer... Para a turma aqui que está assistindo a gente, inclusive até a gente está perto de encerrar aqui, que já foi mais de 1 hora e 10 de podcast. Mas assim, para a gente trazer para o pessoal, vamos trazer um pouco mais de clareza. Quanto mais ou menos vocês acham que é uma parcela de um cara desse que decide talvez investir num Vila da Ilha, por exemplo? A gente sabe que está em pré-lançamento, não pode passar aqui as informações completas ainda, né? Mas para quem quer talvez fazer esse investimento, quanto é que vocês acham hoje em média que o cara paga? Falando do lote, que é a parte inicial, né? Lote, eu queria até complementar, porque a tese passa por você comprar o lote com o financiamento próprio com a incorporadora. Perfeito. E você paga isso de forma tranquila, né? Sim. Sem muitos solavancos. E você, ao ter ele recebido e quitado, aí você pode partir para uma nova fase de uma edificação e chegar lá no final da tese, né? Mas eu acredito que hoje a gente consiga chegar aí em parcelas mensais em torno de R$3.500 a R$4.000 no lote lá do Vila da Ilha. Quer dizer, né? É super acessível para o empreendimento desse porte. A gente está vendo algumas configurações de tabelas para ser feitas, né? E extensões de prazos para o lançamento, né? Então, procurando ali o Imóveis, eu acho que a gente consegue melhorar 100%. Não, eu tô muito feliz, porque o meu próximo gancho seria avisar pra turma que o link vai estar na descrição, para caso vocês queiram entender um pouco mais sobre esse empreendimento, porque a Helio Imóveis hoje, a gente é o front de vendas da Monte Dourado nesse pré-lançamento, e sensacional. Vocês puxarem esse gancho aí, fala com a Helio Imóveis, né? É isso aí, procura a Helio Imóveis que o acesso é livre. Não, sensacional. E quando é que vocês acham que vocês vão lançar de fato esse produto para o mercado, para o pessoal começar a ter acesso mesmo ao produto, material, etc? A gente está com, além do lançamento lá do Vila da Ilha, a gente está também organizando, que a gente tem um braço de eventos, estamos organizando também um Mundial do Kite lá na Ilha do Guajuru, né? A Ilha do Guajuru vai sediar a última etapa do Kite Freestyle, né? E é onde vai ser coroado o campeão mundial do ano, não só da etapa, mas também do ano. Sensacional. Né? Vai ser lá. Então vai ser um evento, vai ter uma semana toda de evento, né? Vai ser bem festivo, vão estar os maiores kitesurfistas do mundo, né? Tudo lá. E é mais ou menos próximo dessa data, em outubro, que a gente deve estar lançando. Não cravamos ainda a data, mas é dentro de outubro que vamos estar lançando o Vila da Ilha. Bacana, mas... O evento, convidando todos também para ir no evento do Mundial do Kite. É isso aí. Vai ser de 19 a 24 de outubro. Perfeito, então, como eu falei, maravilha essas informações que vocês passaram aqui, que vai ser para outubro, mas se você quiser receber um pouco antes, antecipadamente, a gente da Helio Imóveis deixou o link aqui na descrição para vocês acompanharem, ou um QR Code, a gente pode puxar um QR Code inclusive para a tela, já para vocês acessarem esse conteúdo e entender um pouco mais sobre o empreendimento. Para a gente encerrar, pessoal, quero entender de vocês, fazer uma pergunta aqui bacana, são 2 perguntas na verdade, acho que vocês podem mesclar entre vocês.
Como é que vocês imaginam o litoral cearense, vocês que são especialistas no litoral cearense, daqui a 10 anos, uma visão de futuro? Como é que vocês podem trazer isso, pensando em Monte Dourado, inclusive? Meu irmão, sucesso. O litoral cearense daqui a 10 anos vai ser outra área, certo? Eu tenho certeza absoluta que a infraestrutura já está chegando e vai se consolidar. Os empreendimentos são diversos, né? Em conceitos diferentes. A gente tem colegas incorporadores também e a gente discute isso e, né, tá em franca expansão, né? O produto imobiliário e o serviço. Sim. Toda e qualquer praia que você chega do Ceará, você vê o desenvolvimento. É nítido, as praias estão tendo um desenvolvimento acima do geral, né, da média do nosso estado, né? E eu acho que a pandemia, a gente já falou aqui, a pandemia, o pessoal disse que a pandemia mudou o mindset. A pandemia só fez enxergar o que as pessoas estavam esquecendo nos últimos anos. Né, que você precisa da essência, que você precisa de contato com a natureza, estar próximo da família, ter tranquilidade e não só essa nossa rotina louca de trabalho da semana. Então você precisa ter pelo menos o seu refúgio para na sexta-feira você ir visitar. E isso está gerando um crescimento em todo o litoral cearense, em todo o litoral do Nordeste. A gente está pensando isso numa faixa maior, certo? Pensando de forma mais ampla, não só no Ceará, mas pegando toda a roda das emoções e entrando no Piauí, Barra Grande, Atins, etc, né? Esse é o nosso sonho, nosso planejamento de médio e longo prazo. E eu tenho certeza que nós vamos chegar nesses 10 anos com o litoral cearense muito desenvolvido, muito à frente do que ele está hoje. Se Deus quiser, a Monte Dourado também, fazendo parte disso aí, né? Tendo feito a sua contribuição ao longo desses 10 anos para o desenvolvimento com qualidade, envolvendo a comunidade, né, em sociedade, mas também levando conforto e qualidade e prestação de serviço, né, para o nosso cliente, né? Eu acho que daqui a 10 anos o nosso litoral vai ser a pérola do litoral brasileiro. Maravilha. Eu gosto sempre de fazer um exercício que é como eram nossas praias há 10, 15 anos atrás? Como era o Cumbuco há 10, 15 anos atrás? Como era a Taíba há 10, 15 anos atrás? Como era a Icaré Diamantada há 10, 15 anos atrás? Como era a Ilha do Guajiru, que praticamente nem existia há 10, 15 anos atrás? Como era o Preá há 10, 15 anos atrás? Também não existia. Agora a gente está no começo de um grande circuito. É agora que as coisas estão começando a aquecer no nosso litoral. Perfeito. Tem uma margem gigantesca de crescimento. E a nossa maior função aqui hoje é tentar acordar o público cearense para que olhe também para o nosso litoral, né? Porque o mundo já está olhando, né? E a gente precisa acelerar o crescimento, porque existe um dado até da Secretaria de Turismo, né? Que em 2019 foi feito um estudo. Eles tinham mais ou menos 60, 80 mil turistas ano internacional e tinham uma previsão de chegar até 1 milhão de turistas anos em 2030, de 2020 a 2030, né? Hoje a gente já está com mais de 500 mil turistas ano recebendo no nosso litoral cearense. E a gente ainda, acredito eu, que vamos bater essa meta antes de... Com folga, né? Com folga. Porque o crescimento ele é exponencial. Ele é exponencial, sim. Quanto mais gente vem para cá, mais gente reverbera o que é as nossas praias e tal. Onde que esse pessoal vai ficar? Entendeu? Então a gente tem que acelerar para que tenham mais cantos onde as pessoas fiquem de forma qualificada para que esse público se satisfaça com bons serviços, boas hospedagens, né? E eu acho que tem que ser uma preocupação não só nossa, mas também do Estado e de outros empreendedores e investidores. Até uma chamada que a gente faz, assim, a gente não costuma olhar para outros desenvolvedores como concorrentes, e sim como aliados, para que a gente faça realmente o nosso litoral crescer de uma forma organizada. A única coisa que não pode acontecer é nada predatório, nada desequilibrado, pessoas que querem desenvolver somente pensando no lucro do desenvolvimento e não realmente numa criação de um legado, que hoje a Monte Dourado ela trabalha por um legado e não somente por um lucro. O lucro ele vai fazer parte desse legado, né? Sensacional, isso aí já emendou a segunda pergunta, que era para falar como é que vocês imaginam a Monte Dourado daqui a 10 anos, e vocês responderam assim super bem. E agora, para a gente encerrar, eu queria agradecer vocês, Rafael, Carlos, por esse momento, foi sensacional. Acho que a turma pôde entender um pouco mais o que é a Monte Dourado, qual que é a essência dela, entender também sobre os produtos, né? Toda a história que já foi feita e o que tem muito pela frente ainda a ser construído.
E eu queria que vocês deixassem aqui o @ do Instagram de vocês, o @ da Monte Dourado, para quem quer acompanhar vocês nas redes sociais. Eu acho isso muito interessante. Pode falar, inclusive, ali para a câmera. O meu é @Rafael Dourado, ENG. Perfeito. De engenheiro, né? De engenheiro, é isso aí. Eu queria agradecer o convite de vocês. Foi maravilhoso falar de nós, pessoalmente, da Monte Dourado, dos nossos empreendimentos, do nosso plano, né, para os próximos 10 anos. Eu queria complementar que eu acho que é fácil de enxergar, porque se você, como o Rafael sugeriu, você enxerga uma praia 10 anos atrás, se você quer saber ela 10 anos na frente, triplique isso. Perfeito. Porque o crescimento é exponencial. Aí você vê o potencial de crescimento, né, do nosso litoral, né? Só uma parêntese nisso aqui, a gente passou por alguns ciclos de crescimento de litoral no Ceará. A única diferença é que o tipo de crescimento antigamente do litoral cearense, ele era deturpado, era por europeus que buscavam outros tipos de turismo no litoral, que a gente sabe qual é o tipo de turismo que eles procuravam. Pela primeira vez, a gente está tendo um crescimento de um turismo que é em volta do esporte da natureza. Perfeito, isso é fantástico. Um grande valor agregado. Maravilha. E que tem longevidade, isso. Não são somente níveis de ciclos de moeda, de poder de compra. Então, te atendendo, deixando o nosso contato, né? O Instagram da Monte Dourado é o @Monte Dourado, monte.dourado, né? Exato. E o do nosso novo empreendimento já tem alguns spoilers lá do @Vila da Ilha, vila.dailha. Legal. Né? E o meu pessoal, @CRA Barreto. CRA Barreto. Show de bola, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E para você que acompanha a gente até aqui, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente lança um episódio novo para você aqui na Tempo Imobiliário. Muito obrigado. Esse episódio foi patrocinado pela Elo Imóveis, pela WiseMob, pela Me Mudei. E vamos para cima, turma. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Tempo Imobiliário. Oferecimento LU Imóveis. Excelência em imóveis de alto padrão no Ceará.